Queridos, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre família. E já vou dizer já de início que, meus irmãos, minhas irmãs, não fiquem bravos com o pastor ao final da mensagem. Não fiquem bravos, tá? Tudo que o pastor vai falar está na palavra de Deus, tá? Se você ficar bravo, fica com Deus, tá? Vai lá na Bíblia, vê se está ali escrito. Não fica bravo com o pastor. O pastor só vai falar aquilo que a Bíblia diz, tá? Porque senão alguns vão chegar no final do culto dizendo que o pastor é machista, que o pastor não, o pastor não é machista, não cremos nisso, mas vamos falar aquilo que a Bíblia nos fala. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios. E nós vamos meditar um pouquinho em alguns aspectos da vida familiar. E nós vamos trabalhar num contexto de uma vida familiar onde há integrantes. Família, para ser família, precisa ter integrantes, como pai, mãe, casal, os filhos, e um outro integrante, que às vezes é colocado de lado, que é Deus. Deus é o primeiro integrante da família. Sem Ele, não existe família. Existe um ajuntado. Existe pessoas agrupadas. Mas família verdadeira, ela existe quando Deus se faz presente. Porque foi Deus que assim criou. É uma instituição divina. Vivemos em um tempo de inversão de valores. Hoje a família, ela tem sido atacada de várias formas, por vários meios. Muitas pessoas tentam colocar que a família já é algo ultrapassado, que a família não tem mais a razão de existir nos nossos tempos. E chegam a dizer que a família hoje ela é algo danoso, ou seja, algo que causa dano à sociedade. A família tradicional é a família bíblica. A família que vamos falar hoje é a família tradicional, a família que a Bíblia nos fala, do pai, da mãe, do homem, da mulher e dos filhos. Para muitos hoje, essa família tradicional, ela traz danos para a sociedade, porque supostamente para esses, esta família, ela ensina princípios bíblicos, valores morais, e que então, segundo alguns grupos, isso engessa as pessoas a abrirem-se para o mundo. Então nós vemos hoje uma tentativa de acabar com a família, de deturpar a família, de realmente dilacerar a família. Mas nós precisamos entender que família está no coração de Deus. Nasceu no coração de Deus. Isso tem influenciado muitas famílias que estão literalmente de cabeça para baixo. Valores invertidos. Homens fazendo aquilo que deveria ser o papel da mulher, mulheres fazendo aquilo que deveria ser o papel do homem, pais fazendo aquilo que deveria ser o papel dos filhos, filhos fazendo aquilo que deveria ser o papel dos pais. Há uma inversão completa de valores em muitas famílias, e que trazem um prejuízo muito grande a médio e curto prazo, sem falarmos a longo prazo, que se caminha para uma destruição realmente dos valores familiares.
Se fizermos uma escala de prioridade, muitas pessoas colocam o trabalho, o dinheiro em primeiro lugar. Outros priorizam o filho. E existem aqueles que colocam o cônjuge ou a si mesmo acima de tudo na vida. E isso tem gerado muitas decepções no meio da família. Porque a principal pessoa na família, o principal integrante na família, não é o pai, não é a mãe, não é o casal e não são os filhos. Mas o principal integrante da família é Deus. Deus é o principal integrante da família. E se Deus não fazer parte da família, a família tem grandes chances de se corromper na sociedade. Quando eu não coloco Deus como central da família, eu então começo a administrar e viver família de acordo com a minha vontade, com o meu desejo, com o meu achismo. E aí começamos a deturpar aquilo que é a palavra de Deus. Agora, se eu entendo que Deus, Ele é central, Deus é a pessoa mais importante da família, então, o meu papel na família, eu faço de acordo com a palavra de Deus. Eu faço de acordo com os mandamentos da palavra. Mas se Deus não é o principal, então eu faço de acordo com a minha vontade. E aí, queridos, é o início da queda. Todas as vezes que nós queremos fazer algo de acordo com a nossa vontade, com o nosso querer, todas as vezes que nós queremos governar de acordo com os nossos interesses pessoais, é o princípio do fim de nossas vidas. E esse é um grande dilema e uma grande dificuldade, quando nós entendemos que Deus deve ser o central, deve ser a pessoa central. Eu sei que Ele tem um propósito, uma visão e um direcionamento, mas muitas vezes, por saber isso, eu não quero, porque isso vai trazer para mim alguns sacrifícios que eu precisarei fazer. E eu sei o que a palavra de Deus já fala. Então eu não quero que Deus seja a pessoa central da minha família. Porque se Ele for, eu vou ter que mudar. Se Ele for, eu vou ter que fazer diferente as coisas. E aí eu vou sentir-me culpado por isso. Então, deixa Deus de lado. E deixa a família ser aquilo que eu quero ser. Efésios 5:31, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão dois, uma só carne. Ou seja, Deus falando, Deus orientando. Deus cria o homem, Deus cria a mulher. Deus então os une para que eles multipliquem, para que eles então cresçam, para que eles constituam-se em uma família. Foi Deus quem constituiu a família. Não foi o homem, não foi uma invenção do acaso, mas Deus. E se nós formos para Êxodo, nós veremos isso. Se você ler capítulo 2 de Gênesis, você vai perceber isso. Deus é o criador e sustentador do lar. Deus, Ele criou e Ele também sustenta. Ele criou e Ele sustenta. Ora, se Ele criou e Ele sustenta, nada mais justo que também Ele oriente cada um no seu papel a desenvolver na família. E cada um de nós temos um papel a desenvolver. Enquanto eu sou filho, estou inserido de uma família com o meu pai e minha mãe, não sou casado, eu desenvolvo o papel de filho. Quando eu saio da casa de meus pais e eu agora caso, eu começo a desenvolver o meu papel de marido. E a partir do momento então que há gerados filhos, além de desenvolver o papel de marido, eu também desenvolvo o papel de pai. Todos nós temos papéis que nós precisamos
desenvolver. E quando falhamos no desenvolvimento de nossos papéis, nós corremos o risco então de trazermos prejuízo para a família. Quando uma família é formada, precisa dar lugar a Deus em primeiro lugar. Deus se faça presente. A direção vem do Senhor. Mas não é um lugar qualquer, é principal. É o primeiro, é o mais importante. Porque é através de Deus é que os conflitos familiares são resolvidos. É através de Deus que vem um conforto nas perdas. É através de Deus que nos momentos difíceis de tomadas de decisão, nós corremos atrás. Por isso Deus, Ele precisa ser a pessoa central. Muitas famílias então se desfazem porque não colocam Deus em primeiro lugar. Não colocam Deus. Se a família colocar Deus em primeiro lugar, ela se mantém unida. Ela se fica firme. Mas muitas famílias estão se desfazendo porque Deus não é a pessoa central. Se Deus não é a pessoa central, eu não preciso obedecer a Deus. Eu não preciso obedecer os seus mandamentos. Eu não preciso prestar contas para Ele. A partir do momento que Deus é a pessoa central na minha vida, na minha família, e tem que ser na minha família, Ele tem que ser pessoa central para mim, que sou esposo, tem que ser pessoa central para minha esposa, tem que ser pessoa central para mim e para minha esposa como pais, e tem que ser pessoa central para os meus filhos. A família toda precisa entender que Deus é a pessoa central, a pessoa mais importante. Quando isso acontece, queridos, tudo se torna mais fácil. Os problemas virão, porque eles virão, mas com o Senhor nós poderemos vencer. Nós poderemos então estar caminhando, nós poderemos então vencer as adversidades. A pessoa mais importante na vida de uma família é Deus. E Ele desempenha um papel de criador, de sustentador. Esse é o papel de Deus. Ele cuida e sustenta. O papel do pai, o papel mais importante. Mas agora também temos os nossos papéis. Temos o papel que nós também devemos desempenhar. Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Queridas irmãs, guardem as pedras dentro da bolsa, tá? Não fica com ela nas mãos não, senão daqui a pouco você vai correr o risco de jogar aqui no pastor, tá? Não sou eu que digo, é a palavra. Mas vamos entender um pouquinho disso aqui, porque às vezes o negócio, desanda. E alguns vão dizer, não, sujeitar tem que ser escrava. Não, não tem que ser escrava. Não é esse o contexto que a palavra de Deus nos fala, referente ao papel da mulher, ao papel da mãe, ao papel então tão importante na família. Tão importante. O texto acima tem gerado muita polêmica quando se diz a questão de submissão à mulher ao marido. Isso acontece porque estamos muito longe do padrão bíblico para o lar. Ou seja, quanto mais longe estamos do padrão bíblico, mais difícil é compreender a palavra de Deus e mais difícil é cumprir a palavra de Deus. Isso acontece com a mulher, isso acontece com o homem, isso acontece com as crianças, isso acontece com o ser humano. Quanto mais distantes estamos então do padrão bíblico
bíblico a ser seguido, mais dificilmente conseguimos compreender. Isso acontece porque estamos longe. A submissão ensinada aqui é que a mulher cumpra o propósito pela qual foi criada, de auxiliadora idônea. A mulher é auxiliadora. E a questão da submissão está ligada a uma missão. Sob missão. Foi dada ao homem uma missão. E a mulher então agora, que é essa auxiliadora, caminha juntamente com o homem sob uma missão com o mesmo objetivo. E aqui já é um dos princípios para que o casal caminhe bem. Precisa ter o mesmo objetivo. Quando o homem tem um objetivo e a mulher tem outro objetivo, não vai dar certo. Se ambos são uma só carne, é necessário que tenha um objetivo. Se é uma só carne, não tem como ter dois objetivos diferentes. Precisa ter um objetivo. E é nesse princípio então que caminham juntos o homem e a mulher. A mulher foi subjugada por milhares de anos por entendimento errado deste versículo. Nos últimos tempos tem se buscado o seu lugar na sociedade. E é verdade. Nós temos desde a revolução feminina que aconteceu nos Estados Unidos, aonde então as mulheres queimaram os sutiãs como sinal, como um ponto de agora uma evolução, depois da guerra. Começou-se a buscar esse direitos que aos poucos vão sendo conquistados, direitos que no Brasil, somente ali no período Vargas, as mulheres puderam votar. Ali começa então a questão do trabalho, na questão de se colocar então o mesmo salário para homens e mulheres. Buscar o direito não é nenhum problema, mas infelizmente na ânsia de buscar, muitas coisas têm sido mal interpretadas. Muitas coisas estão fugindo da palavra de Deus e criando então um clima de competição entre homens e mulheres. Deus não criou a mulher para competir com o homem. Não foi assim. Deus criou o homem, e quando Deus criou a mulher, não foi para ter uma competição de quem era melhor. Não existe melhor ou pior. Não existe superior ou inferior. O homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel. Nenhum dos dois é mais importante do que o outro. Apenas desenvolvem papéis diferentes. Mas essa corrida que tem tido, tem mudado alguns pensamentos de uma competição. E essa competição muitas vezes tem sido danosa para a família e para a sociedade. Entendemos e cremos e acreditamos que é necessário respeitar as mulheres. Muito mais do que se fala. Sabemos e entendemos que há um preconceito contra as mulheres. Mas o que nós vemos crescer é uma competição. E queridos, nessa competição quem perde é a família. A família perde quando o homem e a mulher começam a competir para ver quem é melhor, para ver quem é o mais importante, para ver quem faz mais falta. Não há competição, não pode haver competição. Deus criou o homem e a mulher para andarem em unidade, não para caminhar em competições que vão minando as bases da família. Com isso, a mulher tem mostrado sua capacidade, superando muitos homens. Mesmo assim, não há necessidade da mulher ser rebaixada e nem de se exaltar. Nós não precisamos rebaixar, o que infelizmente tem acontecido em muitos lugares e em muitas casas. Tenta se colocar a mulher num patamar que ela não tem que estar, nem para cima, nem para baixo, nem como homem,
nem para cima, nem para baixo, apenas no seu lugar. Sabe como que uma engrenagem ela funciona? Quando todas as engrenagens estão no seu lugar. Se todas as engrenagens estiverem no seu lugar, todas as coisas funcionam. Tire uma engrenagem, não vai funcionar. Tente colocar uma engrenagem no lugar da outra, não vai funcionar. Ou se funcionar, vai funcionar com alguns problemas. Não vai ser o perfeito, não vai ser a razão pela qual aquilo foi criado para ser. Dentro de casa, marido e mulher têm uma mesma missão. Pois, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Homens e mulheres precisam ter a mesma missão. E sobre esta missão, a Bíblia diz que a mulher então caminha com o seu marido sobre esta missão, para orientar, para mostrar, para auxiliar nas tomadas de decisão. A mulher tem uma sensibilidade que pode ajudar muito o homem, e ajuda. E como ajuda? Mulheres têm uma sensibilidade, uma percepção de conseguir identificar algumas coisas que os homens não têm. Fazem as mulheres serem melhores? Não. Fazem elas serem o que elas são. Mulheres criadas por Deus para desempenhar o seu papel. Por isso, sempre há aquelas orientações: homem, marido, antes de tomar qualquer decisão, vai lá e consulte a sua esposa. Não tome uma decisão sem consultar a sua esposa. Mas pastor, a decisão final não vai ser do homem? Vai. Mas se você quer ter mais uma chance de acertar, consulte a sua esposa. Porque ela tem uma sensibilidade de auxiliar. Ela tem uma sensibilidade de identificar algumas coisas que os homens não têm. Por isso, homem e mulher, um completa o outro. O homem completa a mulher e a mulher completa o homem. E nessa caminhada de se completarem, eles então vão adquirindo e conquistando cada vez mais. Então a mulher que está em submissão ou submissão auxiliadora no lar, sempre está motivando o seu marido, que também deverá tratar a mulher com amor. Uma mulher amada, não acha difícil ser submissa ao esposo. A mulher também, se dentro de casa é respeitada, é amada, é valorizada, ela não tem dificuldade disso. Mas se ela não encontra esse ambiente dentro da sua casa, ela terá dificuldades de cumprir aquilo que a palavra de Deus nos fala. E ela nos orienta sobre algumas coisas do papel da mulher: ser ajudadora, estar sob missão, administradora do lar. Queridos, a Bíblia fala que a mulher, ela edifica o seu lar. Mas a Bíblia também fala que a mulher destrói o seu lar. Não sei se você já percebeu, mas quando você está em casa, ou quando você era criança, dos seus pais, se o teu pai ou o teu marido não está muito bem, a mulher rapidinho já chega para os filhos: o pai não está bem hoje, deixa de ladinho, mas a casa continua, a casa vai embora. Agora, deixa a mulher não estar bem dentro de casa, meu querido, é um desastre a casa, é um desastre. Deixa o homem estar gripado, resfriado, com dor de cabeça na hora de vir para o culto. Na hora de vir para o culto está todo mundo arrumado, está todo mundo certo e pronto. Deixa a mulher ficar com dor de cabeça, resfriada, doente, em cima da cama na hora de vir para o culto. Ninguém vem, ninguém sabe onde está nada. É uma bagunça só. O papel da mulher: administra a casa. E queridos, e elas sabem administrar. Nós homens tentamos.
Nós tentamos, né? Mas não é aquela coisa. É mais ou menos. É mais ou menos o negócio fica. Porque isso é da mulher. Ela sabe organizar. Ela sabe agendar. Ela sabe então todas as coisas da casa. O marido, ele, né, fica ali. É o papel da mulher. Quando nós desempenhamos os nossos papéis de acordo como temos que desempenhar, nós cumprimos a palavra de Deus. Quando a mulher sabe administrar o seu lar é edificado. Quando a mulher não sabe edificar o seu lar é destruído. Por vários aspectos. Por vários aspectos. Mas é a palavra de Deus. A esposa então deve ser a ajudadora do seu marido. O primeiro dever da esposa, a responsabilidade de ser uma ajudadora do seu marido. Uma vez que esta é a primeira menção que o próprio Criador faz acerca do papel no matrimônio. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa é a primeira missão que a mulher tem: ser auxiliadora do seu marido, auxiliá-lo no trabalho que estará sendo feito. Isso não apenas reforça o fato de que a liderança do lar pertence ao homem, segundo nós vamos ver na frente, na condição de cabeça, como também ressalta a importância da mulher no contexto matrimonial. Muitos aqui vão dizer, mas isso é machista. Agora nós vamos tratar algo que vai mostrar que isso não tem nada de machismo. Pelo contrário. Sabe por que o próprio Deus criou uma auxiliadora para o homem? Porque nós homens éramos incapazes de fazermos tudo sozinhos. Nós éramos e somos incapazes de fazermos tudo sozinhos. Então Deus cria a mulher. Mas esse homem aí sozinho não vai dar certo. Não vai se criar. Ele não vai se criar sozinho. Deixa eu aqui então fabricar aqui, né? Alguém aqui que vai dar um auxílio para esse homem, porque eu já estou vendo o que vai acontecer. Deixa um homem sozinho para você ver, né? Temos dificuldades em muita coisa. Então Deus cria a mulher para completar o homem. E isso também revela que o homem tem falhas. Quando nós começamos a estudar esses princípios, começamos a entender essas questões. A questão que o homem é superior já cai por terra aqui. Como alguém que é superior e é melhor precisa de alguém para ajudar? Não é assim? Se eu sou melhor e superior, eu não preciso de ninguém. Eu me basto. O homem não se basta sozinho. O homem sozinho não consegue. Por isso Deus cria a mulher para completá-lo e auxiliá-lo nesta caminhada, a realizar todas as coisas. O Mário tem um ditado assim que é fenomenal. É assim: eu prefiro ser feliz. Ele sabe como agradar a esposa. Não, prefiro ser feliz. Não vou ficar batendo, né, ali com a minha esposa nas discussões. Creio que é o princípio de entender o papel da sua esposa na sua vida. Queridos, precisamos entender o papel de cada um. O papel de cada um. Se nós entendemos o meu papel, a coisa caminha, vai e dá certo. O fato do homem ser o cabeça do lar, lamentavelmente, para os olhos de alguns, tanto homens quanto mulheres, isso soa como um certo som depreciativo, quase como se a mulher fosse uma mera espécie. Não, não é. O fato é que esta visão distorcida tem roubado não apenas aqueles que a possuem, como também ao próprio matrimônio. A mulher não é qualquer pessoa. A mulher
juntamente com o homem, é a imagem e semelhança de Deus, criada para auxiliar, criada para caminhar, criada para se unir ao homem, e ambos juntos, uma só carne, caminharem. Reconhecer que nós precisamos de uma auxiliadora, queridos, é importantíssimo para valorizarmos o papel da nossa esposa. É importantíssimo para entendermos que temos problemas, defeitos, e que sem ela somos incapazes de realizarmos algumas coisas. Embora muitos maridos, meio cabeça dura, não entendam isto, e intentam subjugar a sua esposa, e tentam então humilhar a sua esposa, e tentam fazer que as suas esposas sejam completamente dependentes de si, e aqui está um grande erro. A minha esposa não precisa ser dependente de mim, a minha esposa precisa ser dependente de Deus, assim como eu preciso ser dependente de Deus, e os meus filhos dependentes de Deus, para depois desempenharmos o nosso papel. Deus criou a mulher para ajudá-lo em tudo, até no governo do lar, obviamente não usurpando sua autoridade, mas contribuindo com a sugestão de bons conselhos, auxiliando ele a acertar. Eu não sei se você, homem, já teve essa experiência. Antes de tomar uma decisão, procurar a sua esposa para ouvir, e você escapou de uma boa. A possibilidade, querido, nas decisões de você acertar será maior quanto maior for o número de decisões que você tomar juntamente com a sua esposa. Quando você toma uma decisão sozinho, primeiro, você corre um risco de errar, porque duas cabeças juntas vão pensar melhor que uma, primeiro. E segundo, quando você toma uma decisão sozinho, você descumpre a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a mulher foi criada para auxiliar o homem em todas as decisões. Ou seja, se você faz assim, você está menosprezando a mulher que Deus te deu e menosprezando o papel dela na sua vida. Se você errar, não adianta depois chegar para a mulher e olha, querido, que as mulheres, quando isso acontece, elas têm frases prontas. Se tivesse vindo falar comigo, se você pergunta e ela fala e você não faz, se você tivesse me ouvido, elas estão certas. É a função delas, é o papel delas na família, auxiliar. E auxiliar de vez em quando os cabeças duras a acertar. Quer acertar, querido? Chegue perto da sua mulher, escute. A decisão sempre será sua, como cabeça. A decisão sempre será sua como homem. Mas a possibilidade de você acertar será maior quando você escutar a sua esposa, porque Deus a criou para te auxiliar dessa forma. Precisamos desenvolver no lar a visão de equipe, não de competição, é visão de equipe. Minha esposa não concorre comigo, a minha esposa não compete comigo, a minha esposa é minha equipe. O meu esposo não compete comigo, o meu esposo não é maior ou menor, o meu esposo é minha equipe. Juntos então somos uma equipe para conseguir conquistar o melhor de Deus, para conseguir conquistar aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família. Ora, se nós percebemos e olharmos na palavra de Deus, nós vamos ver que sempre pessoas precisam de pessoas para caminhar, para alcançar o sucesso. Quando olhamos então para o casamento, para a família, temos algo parecido. Temos algo que auxilia. Quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus, nós começamos a entender
o quanto Deus pode abençoar uma casa quando a mulher desenvolve o seu papel. E quando a mulher exerce esse papel com sabedoria. Quando nós vemos Pilatos, e Pilatos não tinha nada a ver com o cristianismo. Pilatos não tinha nada a ver com esse trabalho. Mas olha só, tirando o fato de que a face do seu julgamento nos proporcionou o sacrifício de Cristo, e isso fez, porque lavo minhas mãos, não tenho nada com isso, vocês se virem, mas através disso era a vontade do Pai para que isso acontecesse. Vemos como Deus foi justo com ele. Sua mulher mandou-lhe um recado importantíssimo na hora do julgamento. Pilatos, grande governador, grande homem, poderoso, poderia fazer o que ele quisesse. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Eles não eram seguidores de Jesus. Eles não caminhavam com Jesus. Mas esta mulher teve um sonho. Está lá registrado em Mateus 27. E mandou mensagem para o seu marido: preste atenção, não te envolva com esse homem, ele é justo, e eu tive um sonho com ele. Aquele governador romano estava para cometer o que talvez possa ser a maior das injustiças da história nos tribunais de Roma, porque se ele fosse condenado ali, seria uma acusação que teria uma outra conotação. Mas foi mudado essa história, porque sua mulher compreendeu, ou pelo menos naquele momento exerceu o papel. O fato dela dizer que sofreu nos sonhos, chamar Jesus de justo, pedir ao esposo que não se envolvesse, tudo faz a entender que ela recebeu uma advertência divina e livrou o seu marido de talvez uma condenação, de talvez sofrer um resultado muito terrível. Precisamos então entendermos os papéis de cada um. O ponto crucial, o principal que temos que destacar, nesses ocorridos: se a mulher aconselhar ou advertir seu esposo quanto a uma decisão a ser tomada, ela está errando? Não. Ela está desrespeitando sua autoridade? Também não. Se fosse errado, Deus não teria falado para aquela mulher, a mulher de Pilatos. E há outros exemplos também na palavra de Deus. É o caso que nós também podemos entender de Abraão e Sara. Construir uma boa casa ou não. Na hora de tomar a decisão de mandar Agar e Ismael para longe de Isaac, o patriarca fica com o coração pesado e sua esposa o encoraja a tomar a decisão. Então Deus fala com ele acerca do assunto. Disse, porém, Deus a Abraão: não te parece mal fazer isto por causa do moço e por causa da tua serva? Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada tua descendência. Deus colocou a mulher para desempenhar um papel importante na família. E se ela assim cumprir este papel, ela honrará primeiramente a Deus, honrará o seu marido, edificará a sua casa e será uma bênção o seu lar. Precisamos entender e compreender isso. Mas tudo isso ela faz por entender que está sob uma missão, aonde o homem é o cabeça. Quando as mulheres, as esposas chegam a falar aos seus maridos e orientar: marido, preste atenção,
ligue o sinal de alerta, porque ela está desempenhando o papel dela diante de Deus, a função dela diante de Deus. A decisão sempre será última e final sua, porque o homem é o cabeça, cabe a ele a tomada de decisão. Mas se ele entender e compreender os papéis, ele também será abençoado. O papel de ajudadora da mulher é mais do que participar na distribuição das tarefas. Envolve também, além da função de conselheira, ou aspecto de encorajamento. O marido não pode edificar seu lar sozinho. Isto é algo muito claro na palavra de Deus. Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Algo que a mulher na condição de ajudadora deve entender é que ela tem uma grande capacidade de edificar ou de derrubar a sua casa. Infelizmente, algumas esposas não têm sabedoria alguma, nem reconhecem que devem estar buscando por sabedoria através dos conselhos de pessoas mais experientes. Mulheres já que passaram por uma vida compreendendo isso, que podem orientar. Muitos maridos não recebem um encorajamento ou motivação por parte da sua esposa, da sua auxiliadora. Mulheres que são insensatas, que aos poucos estão levando o seu relacionamento, a sua família para baixo. A mulher sábia sabe edificar o seu lar, compreende o seu papel, a sua missão, não caminha para fora, não vai para longe, mas ela está ali sempre, junta e auxiliando a construção do lar. E quando compreende esta questão do homem ser o cabeça, a liderança, precisamos entender que foi assim que Deus fez e orientou a sua palavra para que pudesse chegar até nós. Colossenses 3,18 fala: esposas, sejam submissas ao seu próprio marido, como convém ao Senhor. E é lógico que o ponto de vista do valor de cada um de nós tem os olhos de Deus. Não há distinção entre homem e mulher. Quando nós lemos o texto de submissão, não está condicionado nesse texto a superioridade masculina, nem está condicionado a esse texto a inferioridade feminina. Diante do Senhor, aos olhos de Deus, todos somos iguais. Apenas desenvolvemos papéis diferentes naquilo que temos que estar fazendo. É a tão complexidade quando olhamos para a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Humanamente falando, nós vamos chegar, como muitos chegam a crer, que Deus Pai é superior ao Deus Filho, que é superior ao Deus Espírito. E alguns assim colocam nesse posicionamento de hierarquia. Não. A Trindade não é hierárquica. A Trindade, ela é única. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Cada um desempenha um papel. Dentro da família também não há superioridade, mas há o papel a desempenhar por cada um. Cada um de nós temos o nosso papel a desempenhar. E é muito claro o papel a desempenhar pelos homens e pela mulher. Entretanto, as autoridades foram instituídas por Deus e devemos respeitá-las. Deus assim fez, Deus assim ordenou, Deus assim trabalhou. E se eu quero ser abençoado, se eu quero ter uma casa abençoada, uma família abençoada, não me resta outra coisa a fazer senão seguir aquilo que está na palavra. Isso não significa que diante de Deus as autoridades sejam pessoas de maior valor. Significa apenas que em matéria de governo, elas estão numa posição diferenciada das demais. E em matéria de governar do lar, ou governo do lar, o homem é e será o cabeça, o responsável por algumas coisas. Nesta ordem, na cadeia de comando, nunca pode ser quebrada.
ou não deve ser quebrada, porque quando eu quebro isso, eu trago condenação para a minha vida e para a minha família. O apóstolo Paulo ensinava também e ensinou muitas coisas sobre as funções de cada um. Queridos, mulheres e homens são feitos e criados à imagem e semelhança de Deus. E diante do Senhor, nenhum é superior e nem inferior. Temos apenas funções a fazermos de formas diferentes. Cada um desempenha o seu papel e a sua tarefa. E quando cada um desempenha o seu papel e a sua tarefa, de acordo com as regras, uma certeza nós podemos ter: nós alcançaremos o melhor de Deus. Porém, quando nós queremos desempenhar papéis diferentes, trocarmos os papéis, começamos a correr um risco de trazer condenação para dentro da nossa própria casa, da nossa própria família. Não há superioridade, há apenas o desempenho de papéis. Apenas isso, o desempenho de papéis dentro da família. Quando isso acontece, vai bem. Quando isso acontece, as coisas caminham. É uma engrenagem, é uma equipe, cada um desempenhando o seu papel. Quando cada um quer desempenhar o papel do outro, ou quando se tira as engrenagens e tenta se recolocá-las, as coisas não caminham. E queridos, é princípio de palavra. Quando quebramos o princípio, trazemos condenação para as nossas vidas. E muitas vezes nós não sabemos porque algumas coisas estão dando errado em nossas vidas. Muitas vezes nós clamamos e ficamos nos perguntando: o que está de errado? Sou fiel dizimista, participo das programações, eu oro, eu leio a Bíblia, eu estou diante do Senhor, mas às vezes alguns princípios da palavra eu não estou cumprindo. E pela falta de se cumprir alguns princípios, algumas coisas na minha vida e na minha família não deslancham, não caminham, não vão para frente. A palavra de Deus, ela é muito simples. Ela é para ser seguida ou não. Ou eu sigo ou não sigo a palavra. Não existe meio termo. Não, eu vou seguir mais ou menos. Isso aqui me interessa, então eu sigo. Não, isso aqui eu não concordo. Então eu não sigo. A palavra de Deus é para ser seguida ou não ser seguida. Eu não posso segui-la pela metade. Até porque pela metade nós não fazemos nada certo. Já tentou fazer um trabalho e terminar na metade? Você concluiu? Deu certo? Alcançou êxito? Não, ficou pela metade. Muita coisa para ser feita. A palavra de Deus é para ser cumprida ou não cumprida. Domingo que vem, queridos, nós continuaremos falando do papel do homem, a função dele. Vamos falar sobre a função também do casal e da função dos filhos, no desempenhar do papel daquilo que a Bíblia nos orienta, da importância de cada um para que a família tenha sucesso.